Olá pessoal, hoje começaremos a temática sobre tecnologia de cereais. Bom, lembrando que assim como todos os alimentos, o conhecimento da composição do grupo que esses alimentos pertencem trazem condições de processamento e de qualidade do produto final. Então, conhecer a composição e como essas substâncias vão se comportar com as operações unitárias de processamento dos alimentos são pontos fundamentais, assim como as BPF, as boas práticas de fabricação para produzir produtos com qualidade organoléptica de cor, sabor, textura, desejáveis e esperados pelos consumidores, assim como produtos com uma inocuidade que vão levar segurança ao seu consumidor. Os cereais são sementes ou grãos comestíveis de gramíneas, tais como trigo, arroz, centeio e cevada. E os cereais, eles participam de um mundo à parte dentro do setor de produção de alimentos. Podemos dividir esses produtos derivados em duas grandes grupos de indústrias. As de primeira transformação e de segunda transformação. As de primeira transformação nós temos como exemplo indústrias de moagem, de trigo, de milho, as de maltagem, as de produção de extração de compostos específicos, como os de produção de amido, ou as de alimentação animal. Já as indústrias que utilizam esses produtos das indústrias de primeira transformação como ingrediente nos seus produtos são as chamadas indústrias de segunda transformação. Exemplo, a utilização da farinha obtida na indústria de moagem para produzir pão, bolachas, massas, a cerveja produzida com malte de uma indústria de primeira transformação, assim como outros produtos derivados. Como estrutura, os cereais variam em relação à sua estrutura, mas como estrutura básica e geral e bem simplificada, que tem que se ter em mente de conhecimento para processamento, tem que se saber que os cereais podem ser divididos em três estruturas básicas, com o principal volume o endosperma, que contém amido, carboidrato e é geralmente o que vai virar as farinhas não integrais. Nós temos o germe, que apresenta grande quantidade de vitaminas, sais e lipídios, enquanto que a casca apresenta uma maior ou menor proporção de acordo com o cereal e pode ser utilizado em parte dessa porção, dessa parte da estrutura para a produção dos produtos integrais, ou se ela for totalmente retirada do processamento, pode ser utilizada para outras finalidades, como produção de energia para caldeiras, para produção de vapor e de calor em geral. Aqui algumas características, né? A casca pode ser denominada também de pericarpo ou farelo, dependendo do cereal que está se trabalhando, e ela é rica em fibras, vitaminas e sais, porém ela não é utilizada e não é adequada para fins de panificação, e nós veremos mais à frente por que, exatamente pela sua composição. E o endosperma, ele é rico principalmente em carboidratos e proteínas, carboidratos principalmente no formato de amido. O germe, ele é a menor parte, porém, parte em proporção do grão, porém, ele é bastante rico em lipídios, principalmente os poliinsaturados. Aqui vem uma pergunta: o que é que seriam os cereais integrais e seus produtos feitos a partir de farinha integral? Então, os produtos integrais são aqueles que contêm todas as partes do grão, as partes comestíveis do grão. Então, você observa a característica mais proeminente, mais fácil de diferenciar é a coloração, pois os produtos integrais, tanto farinha, cereais, macarrão, pães, eles apresentam a coloração mais dourada, mais marrom, exatamente pela presença de parte da casca
dentro desses materiais, da farinha que vai compor esses produtos. E também outra característica de ter uma dificuldade maior, ou seja, necessitar de um tempo maior de calor para a produção desses produtos, devido à quantidade maior de fibra em relação aos produtos não integrais. Aqui nós temos os principais cereais, né, que são utilizados dentro do processamento da indústria de alimentos. E os derivados podem ser divididos em várias formas. Uma delas é dividir entre cereais que são inflados, como por exemplo as pipocas, ou os laminados, ou os em flocos, ou os denominados instantâneos ou pré-cozidos. Nós falaremos em específico um pouco sobre milho e trigo. Tá? O milho, aqui como nós podemos ver nessa imagem do relatório da Conab de 2019, o Mato Grosso e o Paraná são os maiores produtores de milho, na contagem do milho total da produção. Uma imagem, né, que também é produzido bastante e bastante importante na nossa região. Aqui uma imagem da lavoura de milho em Baixa Grande do Ribeiro. E aqui uma tabela com alguns dados compilados, mostrando que o Piauí, nessa projeção da safra 17/18 e 18/19, o terceiro maior produtor do Nordeste de milho, contando na unidade de 1.000 toneladas. E considerando os principais cereais, nós temos que o percentual de produção de milho é considerado o principal grão produzido no mundo, seguido de trigo e também do arroz. Daí uma das escolhas por eu ter decidido falar de milho e trigo pela grande importância. Apesar anatomicamente diferente, o milho, algumas características são bem semelhantes a outros cereais. No caso, a casca mantém-se com grande quantidade de fibras, o que vai dificultar algum processo de tratamento térmico do produto derivado. E ele é um produto com alto teor calórico. Então, 100 gramas desse produto, ela tem cerca de 360 calorias, o que é um valor muito alto. As mesmas características aqui para vocês darem uma olhada, as características básicas sobre as principais partes. De composição, a gente pode observar que o grão inteiro ele tem um valor bem alto de amido, como todos os cereais, um alto teor de proteínas, lipídios, e esse alto teor de carboidratos e de lipídios é o que torna o grão o milho em si como altamente calórico. O milho pode ser processado de duas formas, a seco ou úmido, tá? A seco ele vai passar pelas etapas de beneficiamento, pré-limpeza, secagem, armazenagem, degerminação e em seguida vai passar para as etapas propriamente ditas de produção de derivados. O germe separado no processo de degerminação, ele vai passar pelo processo de produção de óleo, onde será extraído o óleo e o óleo em seguida será refinado para torná-lo translúcido. Em seguida, o germe que sobra, né, o extrato desse óleo, ele pode ser peletizado e ser utilizado como farelo para enriquecimento de alimentação, principalmente animal. O milho degerminado, ele pode ser pré-cozido, feito o processo de flocagem e você tem os nossos flocos de milho. Ou esse milho degerminado pode virar farinha através da indústria moageira, que classificará essa farinha em vários tipos, em sêmolas, em farinhas, em fubás, em grits, que a diferença básica desses tipos de farinhas é em relação à granulometria, ou seja, o tamanho do grão. E isso, professora, só por causa disso, isso vai influenciar bastante nas características que nós denominamos de reologia. Então, o produto final, ele tem grande influência no tamanho da granulometria da farinha utilizada, tá?
A moagem também, o produto, a farinha obtida na moagem também pode passar pelo processo de extrusão. A extrusão é uma técnica que utiliza um equipamento que ele faz vários processos ao mesmo tempo. Ele cozinha, ele modela, ele expande. Então, você produz um produto com uma textura diferenciada. Já o processo úmido, tá? Quando você tem o milho limpo, né, que passou por todo o beneficiamento, ele vai passar pelo tanque de maceração com água, a temperatura e por tempo determinado, de acordo com os parâmetros do processo e para qual produto você vai produzir. É separado o germe vai ser produzido o processo de obtenção de óleo, tá? Ou ele vai passar pelo processo de moagem, onde pode ser extraído as fibras, e o produto resultante, você tem a possibilidade de separar o glúten e o amido para produzir ingredientes em específico. O amido, depois que passa pela secagem, você pode modificar esse amido e produzir ou compostos menores devido à hidrólise e à quebra desse amido, ou você realizar modificações específicas para dar características diferentes a esse amido. Então, é o que a gente chama de amidos modificados. Ou você pode quebrar esse amido para produzir produtos de sabor adocicado, já que o amido não apresenta essa característica edulcorante, mas os seus produtos de tamanho menores, os monossacarídeos, os oligosacarídeos, eles apresentam essa característica de poder edulcorante. Daí você conseguir produzir os xaropes de frutose, de glicose, dextrose, entre outros. Você também pode utilizar o milho para a produção de álcool combustível e também para bebidas. Aqui alguns produtos que podem ser produzidos pelo processo seco. Nós temos as sêmolas, o óleo de milho, os grits de milho. E pelo processo úmido, os amidos alimentícios, dextrina, xaropes, maltoses, maltose para a indústria de cerveja, entre outros. Também o processamento do milho está relacionado com outros setores que não necessariamente o de produção de alimentos, tá? Pois o milho ele acaba tendo diversos produtos que podem serem utilizados nos chamados plásticos biodegradáveis, por exemplo. Tá? Eu queria falar em específico do milho para pipoca. O milho para pipoca, ele tem que ter características especiais, tá? Porque o processo de produção de pipoca exige que você tenha um milho com o máximo na escala de dureza possível. Pois, o que acontece quando você está produzindo uma pipoca? A utilização de óleo e não de água para a produção de pipoca é especialmente pela capacidade do óleo de atingir temperaturas acima de 100 graus sem vaporizar tão rapidamente logo próximo a 100. Então, quando ele chega próximo a 177 graus, ele tem calor suficiente para transmitir esse calor para as moléculas de água, em especial dentro do grão do milho. Esse água que está dentro do grão, ela faz uma pressão sobre as paredes de cada um dos grãozinhos de milho, até que ele não consiga, essas paredes não consigam mais aguentar essa pressão interna. Ao mesmo tempo que está se aquecendo, o amido vai passar por um processo denominado de gelatinização, que ele vai absorver essa água, cada grânulo de amido vai inchar, crescer de tamanho e modificar quimicamente a estrutura dentro de cada grânulo de amido, que ao romper a casca do milho, esse amido ele se expande e forma essa partezinha branca que a gente conhece característica da pipoca. Para isso é necessário que o grão ele não esteja muito seco. Então, a umidade tem que estar entre 13,5% e 14%. A qualidade do milho da pipoca é bastante importante. Os pontos principais que são verificados é a medida do volume de expansão, ou seja,
qual o tamanho da pipoca que é produzida. Então, quanto maior o produto resultante após estourar a pipoca, melhor e mais aceitável pelo consumidor, e também o percentual de grãos que não são estourados, popularmente conhecido como PIA. E por que que um grão não estoura, tá? Existem vários motivos, entre eles a temperatura baixa utilizada, então dependendo do tipo de óleo que é utilizado, você não atinge a temperatura mínima necessária para produzir pressão dentro do grão e romper essa casca dura. Ou o pericarpo está com alguma rachadura, se ela está com alguma rachadura, a pressão interna não é suficiente para produzir a expansão desejada do amido gelatinizado. E também a baixo teor de água dentro do milho. No caso específico de pipoca de micro-ondas, diversos fabricantes nacionais de pipoca de micro-ondas utilizam milho importado, devido a matéria-prima ser de maior qualidade, no caso específico para micro-ondas. Por esse motivo, a pipoca de micro-ondas fornece um produto final muito superior à da produção de pipoca convencional. Aqui um fluxograma da produção bem básica de milho para pipoca. Depois de recebimento, pesagem e amostragem, ele passa, como todos os cereais, pelo processo de secagem para armazenamento. Em seguida, limpeza, classificação e adição dos ingredientes, sabor manteiga, de chocolate, de bacon, todos os ingredientes, dentro das quantidades e das substâncias que são permitidas legalmente. Então, eles são adicionados à embalagem e, em seguida, são embalados. Próximo vídeo, nós falaremos sobre trigo.